Olá, pessoal. Começa aqui o Especial Saúde. Muitas são as dúvidas que envolvem a qualidade e a validade dos testes rápidos que estão sendo efetuados no Brasil. O tema requer, então, esclarecimentos. Por isso, nada melhor do que falar sobre este assunto com o nosso convidado, que é o Carlos Eduardo Gouveia, presidente da CBDL, Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, entidade que representa no Brasil os fabricantes de kits para diagnóstico, incluindo para a detecção da Covid-19. O Carlos Eduardo Gouveia é advogado, administrador de empresas e, além de presidir a CBDL e a ALADIV, Aliança Latino-Americana para o Desenvolvimento do Diagnóstico in Vitro, é também diretor do IES, Instituto Ética Saúde. Carlos Eduardo Gouveia, olha, uma grande alegria tê-lo aqui participando do Especial Saúde. Do Biografias, você já participou comigo no passado, né? Fiquei encantado com a tua história de vida, então é uma honra tê-lo aqui para falar um pouquinho sobre esse tema tão importante. Tudo bem contigo? Perfeito. Elias, olha, muito obrigado pelo convite, é um grande prazer. Lúcia também, é um grande prazer estar aqui com vocês e esclarecer um pouco desse universo enorme e fabuloso que é o mercado de diagnóstico aqui no Brasil. Sem dúvida alguma, e a tua participação é decisiva para isso. Bom, a gente sempre digo aqui, é o Especial Saúde, mas ninguém passa imune pelo Especial Saúde sem contar a biografia. Então, Carlos Eduardo, conta um pouquinho de onde você veio e como chegou até aqui. Bom, eu tenho uma trajetória já longa na área de diagnóstico, começou lá atrás, em 1995, né? E parece outro dia, mas já é bastante tempo. Comecei exatamente na área de diagnóstico, acabei depois passando pela área de nutrição clínica e alimentação dentro de um conceito que é o de alimentos para fins especiais, que envolvem as doenças metabólicas, então os erros inatos do metabolismo, as alergias muito severas e a própria parte de nutrição clínica. A parte de terapia nutricional hoje é um grande elemento para convalescença e para suporte a terapias muito importantes, das mais diferentes. E já o mercado de diagnóstico, por outro lado, ele representa o grande instrumento para a saúde pública. Se a gente for considerar que 80% das decisões médicas dependem de um diagnóstico precoce e preciso, na verdade, quanto mais precoce, mais preciso, mais eficaz vai ser o tratamento, a gente tem aí sim a consciência de quão importante é ter um diagnóstico seguro, de qualidade e, obviamente, usado pela pessoa certa, na hora certa, para o momento e ambiente certos. Na verdade, não existe um teste ruim ou um teste de baixa qualidade. O que existe, sim, é a sua utilização de acordo com o seu propósito e para a pessoa que está precisando daquele tipo de solução. Então, antes de passar para a área de saúde, eu passei por outros segmentos diferentes. Como você comentou, sou advogado também, fiz administração pública e acabei trabalhando aí em diferentes empresas, sempre empresas multinacionais, e até que decidi fazer um pouco aí a minha própria carreira de empreendedor. Então, além da consultoria que eu tenho, que presta serviço para ambas as entidades, para todas as entidades que você comentou, eu tenho minha empresa também no setor de saúde. Então, acaba sendo vivo 24 horas por dia saúde hoje em dia. Gouveia, agora, antes da pergunta da doutora Lúcia, Carlos, eu queria que você explicasse um pouquinho a atuação dessas empresas, as quais você, duas delas preside, uma está na diretoria, que é a CBDL, a ALADIV e também IES, Instituto Ética Saúde. Tá. Bom, vou começar pelo Instituto Ética Saúde, do qual eu tenho participado já há alguns anos. Ele foi fundado há cerca de 5 anos atrás e é uma das grandes revoluções dentro do conceito de autorregulação para lidar com compliance e integridade. Então, ele foi constituído lá atrás pela ABRAID, que é uma associação de importadores e distribuidores de produtos médicos, e que tinha o objetivo exatamente de dar uma adequação, de rever conceitos num mercado que não era sustentável. O mercado de implantes, ele sofre demais com algumas más práticas e desvios de conduta há muitos e muitos anos. O que era algo talvez desagradável foi tomando determinadas proporções e que comprometeria completamente o setor.
todo mundo já ouviu alguma história de um determinado implante, de uma prótese, órtese, que até se questionava se era o caso ou não, se era a única medida. E por quê? Porque existia, de fato, em muitas situações, alguns desvios de conduta que levavam a profissionais a adotarem práticas não aceitáveis. Exatamente para tentar combater isso, o Instituto Ética à Saúde se juntou ao Instituto Etas, na verdade, a Abraide, junto com o Instituto Etas, formaram um projeto que teve um pacto setorial como principal objetivo. Esse pacto setorial queria estabelecer esses novos paradigmas para aquele segmento, só que o que se viu é que o escopo poderia ser muito maior, e várias outras entidades acabaram aderindo. Então, hoje, o Instituto Ética à Saúde é uma instituição com quase 200 associados, que conta com um sistema de governança muito interessante e bem sustentável, conselho de administração, eleito pelos seus associados, um conselho consultivo que representa todos os elos da cadeia de saúde. Então, começa lá com a indústria, com os distribuidores, importadores, com os profissionais de saúde, aí representados pelas sociedades médicas, encabeçado inclusive pela AMB, e as sociedades de especialidades, patologia clínica, ortopedia, a cardiologia, cirurgia cardiovascular, para citar algumas. Os hospitais, através da ANAP, a FEOSP, FEOSP, os laboratórios, através da Abramed, e atualmente até operadoras de saúde e também os pacientes representados por algumas entidades. Então, cada entidade representativa de um elo do segmento participa do conselho consultivo, ajudando a dar as diretrizes, os caminhos a serem seguidos e, principalmente, formando dentro da entidade, através dos seus membros, seus associados, formando grupos que avaliam os riscos inerentes àquele setor. Então, é feita essa análise de risco, a partir daí se tem um mapeamento do que é, de fato, ponto a ser melhorado. O Instituto Ética à Saúde, aí sim, através do seu Conselho de Ética, faz uma proposta e edita instruções normativas para mitigar tais riscos. Então, em termos de governança, a gente tem o Conselho de Administração, Conselho Consultivo e o Conselho de Ética, que não só analisa aquelas denúncias que chegam, mas ajuda a construir aí sim um modelo de regulação, de autorregulação, que funcione de maneira muito dinâmica até com aquilo que vem de risco. Então, o Ética à Saúde é apaixonante, de fato, ele tem sido uma grande, na verdade, é o grande exemplo de autorregulação na saúde, sendo uma das maiores entidades já hoje nesse sentido, e que funciona muito bem, não só com a sociedade civil, representada por essas entidades e pelos associados, pessoas jurídicas que atuam na área de saúde, mas também pelos acordos de cooperação, que já existem vários, assinados com o CAD, com o TCU, com a CGU, com a Anvisa, para citar alguns. A ANS, Ministério da Saúde, vão ser os próximos. Então, a gente acaba formando aí um grande esforço para coibir os desvios de conduta, atos de corrupção, propina, mal feitos, na verdade, exatamente para dar o quê? Fazer a nossa parte para tornar a saúde cada vez mais sustentável e correta. A CBDL, por outro lado, já é uma entidade muito antiga, Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, foi fundada lá atrás exatamente para quê? Para representar esse pequeno mercado, que no Brasil ainda era pequeno, lá na década de 80, quando ela foi fundada, e foi crescendo à medida que novas tecnologias estavam chegando, novas empresas, não só multinacionais, mas vários nacionais, e com isso, hoje, ela tem representatividade muito expressiva, quase 80% do mercado está aqui representado, e com todo tipo de empresa, pequena, médio, grande, startup, a gente tem um associado inovador, e a gente tem trabalhado muito próximo dos grandes reguladores exatamente para quê? Fomentar o mercado, ajudar a ter uma relação muito responsável com os outros agentes, e isso tem funcionado de uma forma bem interessante e positiva. Agora, a CBDL tem uma atuação internacional muito grande, porque ela representa dentro do Brasil, mas ela faz parte do que a gente chama do GDA, Global Diagnostic Alliance,
uma aliança global de entidades parecidas, no Japão, China, Estados Unidos, Canadá, Austrália, são colegas que, assim como a CBDR, querem falar sobre o valor do diagnóstico. Então, exatamente por isso, a gente tem várias atuações, tenta alinhar entendimentos, discussões, para exatamente propor, naqueles fóruns comuns, inclusive de regulação, o acesso a novos produtos, sempre de forma sustentável e o mais precoce possível. Então, de alguma forma, a gente consegue atuar no país de uma maneira bem completa, mas tem ligações muito fortes com outros agentes de diagnóstico mundo afora. E parabéns você como integrante dessas entidades, porque a gente percebe que é um trabalho de grande seriedade, não só técnica, né, mas também ético. Isso é muito importante, essa união. Doutora Lúcia. Carlos, a gente sabe que nós estamos aí atravessando um momento muito difícil no Brasil e no mundo com essa pandemia. A gente não tem ainda vacinas, nem o tratamento, nem remédios para obter a cura contra a Covid-19. A curva de crescimento de casos e mortalidade vem crescendo a cada dia, agora aparecendo um platô, né? Mas a gente não vê ainda, nem vislumbra um decréscimo dessa curva, né? E existe ainda essa questão da importância dos testes para a orientação em relação à flexibilização e à retomada das atividades, né? E essa fase de flexibilização que a gente está atravessando pelos governos, ela é feita com base nos cálculos sobre a taxa de ocupação de UTIs, né? E também sobre a evolução da pandemia, que vão nortear os riscos de cada hora, de cada local, né? A média do país foi de 36% nesse último mês, né? De acordo com os dados divulgados nos boletins de saúde. Ou seja, a cada 100 testes realizados, 36 tiveram resultados positivos. O ideal, de acordo com a OMS, é que a flexibilização aconteça quando este número chegar perto de 5 casos para cada 100 testes e se mantenha estável por 2 semanas, né? Então, essa testagem em massa que é feita no Brasil e que ajuda a computar esse número de casos, ela leva em consideração a utilização de testes rápidos e também o teste de TCR, que é aquele teste que detecta a presença do vírus, e é o teste mais fidedigno para a caracterização da Covid-19. Ao passo que o teste rápido, né, ele detecta a presença de anticorpos, ou seja, ele vai mostrar se a pessoa teve contato com o vírus e adquiriu imunidade, mas ela não eminentemente vai detectar a infecção iminente, como no caso do PCR. Então, eu gostaria de saber se esses números apontados que a gente vê são verdadeiros, porque, na realidade, eles têm como base a utilização desses testes rápidos. Quem faz a validação destes testes, se a gente pode confiar nesses números, ou esses números estão aquém, e nós estamos num cenário pandêmico aquém do que é apresentado. Muita coisa tem avançado, e eu até gostaria de pedir um pouco permissão para voltar um pouco atrás, lá para março de 2020, quando a gente começou de fato a enfrentar a pandemia aqui de uma maneira séria e olhar como algo que não tínhamos como escapar. E com isso, nós começamos a trabalhar, aí no caso a CBDR, junto com a Anvisa, na discussão que a regulação que existia até então, ela não permitiria a entrada de novas tecnologias de uma maneira tão rápida quanto seria necessário. Por quê? A legislação para registro de diagnóstico, é a resolução RDC 36 da Anvisa, ela tem uma série de pré-requisitos, que normalmente são focados em produtos já tradicionais, que têm estudos de estabilidade, longa duração, e conseguem trazer vários dados. Como as novas tecnologias começaram a ser desenvolvidas a partir da abertura do genoma do vírus, que aconteceu acho que em janeiro, mais ou menos, na verdade os primeiros, tanto Coreia e China começaram a abrir, e os primeiros testes moleculares começaram a ficar prontos praticamente no começo do ano.
As demais tecnologias, e aí o teste rápido de anticorpo por imunocromatografia, que é esse teste do dispositivo cassete que a gente conhece, eles começaram as primeiras produções ainda final de fevereiro, começo de março, mas sem dados suficientes. A Anvisa, sensível a essa necessidade, foi muito ágil, atendeu a nossa solicitação, desenvolveu uma legislação nova, que é a Resolução 348, que permitiu um fast track, uma agilidade, não só na análise, como até quebrou alguns paradigmas, aceitando documentos de forma parcial, o que foi muito importante. Por quê? Ela conseguiu iniciar a avaliação desses produtos novos que estavam chegando ao Brasil, aceitar documentos parciais, e quando fosse esse o caso, ela daria um registro válido por 1 ano, ao invés de um registro que tradicionalmente seja de 10 anos, com a condição de que, assim que a empresa tivesse a documentação completa, ou seja, os estudos que estariam faltando naquele primeiro momento, ela poderia migrar aquele registro de 1 para 10 anos. Ou seja, ela atenderia a uma necessidade imediata e emergencial de saúde pública, deixando que os produtos viessem ao Brasil, ficaria com uma análise cuidadosa no pós-mercado, né, avaliando se aquele produto de fato está tendo a performance esperada, mas conseguiria pelo menos dar acesso ao país. E isso permitiu com que a Anvisa aos poucos fosse registrando, inicialmente os testes rápidos de anticorpos, depois os testes de PCR que vieram, e aí outras tecnologias. Hoje nós temos testes ELISA, testes de fluorescência, quimioluminescência, o LAMP, ou seja, várias modalidades diferentes já voltados para o COVID. Ou seja, são mais de 300 testes registrados, parece muito, mas alguns até vieram com registro por 2 ou 3 ou 4 importadores diferentes, mas temos sim mais centenas de produtos já disponíveis aqui para o Brasil, com uma análise sanitária importante feita pela agência e já disponíveis aqui para o consumidor, seja ele laboratório, hospital e assim por diante. Então, o primeiro pilar que a gente teve que olhar dentro dessa pandemia foi o do acesso. O segundo pilar, e aí entra também na sua questão, é a questão da qualidade. Como fazer para saber, dentre tantos produtos novos, com vários fornecedores desconhecidos ainda do mercado laboratorial brasileiro, como fazer para saber se esse produto vai ter ou não uma performance adequada. A CBDL, junto com a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, Sociedade Brasileira de Análises Clínicas e a Abramed, que é a Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, se juntaram num consórcio com o apoio da London School of Hygiene and Tropical Medicine, que vai nos ajudar, inclusive, a gerar publicações sobre a nossa resposta à pandemia. Nós montamos o quê? Um consórcio com laboratórios com estrutura hospitalar, Einstein, Fleury, Hermes Pardini, DB, e aí IACS, Laboratório Central do Hospital das Clínicas, Emílio Ribas, dentre outros, Sabin, vários laboratórios importantes com estrutura hospitalar de atendimento a pacientes com Covid. De tal forma que a gente conseguiu abrir um programa que se chama Programa de Avaliação dos Kits de Coronavírus, em que a gente avalia todo e qualquer teste de forma voluntária e gratuita que quer vir para o mercado brasileiro, e a gente avalia com um protocolo definido dentre esses laboratórios para 100 amostras. 40 amostras negativas anteriores a dezembro, então a gente pega para verificar com amostras sabidamente negativas, e 60 amostras com casos de pacientes com o Covid, montando o quê? Uma curva de soroconversão, de tal forma que a gente testa de 7 a 14 dias do início dos sintomas, de 15 a 21 dias do início dos sintomas, e a partir de 21 dias do início dos sintomas, sempre confirmado com PCR. Então, a gente consegue ter uma avaliação muito criteriosa e detalhada sobre sensibilidade, especificidade, valor preditivo negativo, positivo, acurácia, com amostras reais da vida aqui no Brasil.
Isso é exatamente uma lista de referência que a gente coloca, então eu convido a todos a conhecerem o site onde isso está hospedado, que é testecovid19.org. Ele é aberto e lá nós temos informações muito preciosas, como essas avaliações, e aí sim também acesso a site da Anvisa, onde estão banco de dados, informações sobre notificações e reações adversas, se houver, o banco de dados do INCQS, da Fiocruz, mostrando também as avaliações, e várias outras notícias e publicações sobre o coronavírus. Ou seja, acabou sendo um grande portal. E, por fim, a gente, tendo, então, o acesso, o primeiro pilar, o segundo pilar, qualidade, que a gente está endereçando dessa forma, a gente tem a questão da ampliação da testagem. Como, de fato, permitir que esse teste, ou os diferentes testes, cheguem aos diferentes rincões do nosso país, né, de forma adequada e bem preparada, bem estruturada. A gente, então, tem uma parte de treinamento no próprio site. Então, tanto o Ministério da Saúde cedeu o vídeo dele para o teste que eles usam, assim como as empresas, pouco a pouco, estão cedendo, de forma a gente poder recapitular, treinar e dar informação para quem vai, de fato, executar. Agora, para ampliar isso, era necessário sair um pouco do tradicional. Só o hospital não resolvia. O hospital está muito preocupado em manter a equipe dele bem preparada para lidar com a crise, ou seja, tendo um caso de contaminação, como sair disso de uma forma adequada, né? Então, monitorar para retorno ao trabalho dos profissionais de saúde. Os laboratórios, a gente fala aí de 6 mil hospitais no Brasil, são mais de 18 mil laboratórios, que, obviamente, é a grande referência para a gente, para diagnóstico, sem sombra de dúvida, mas num momento como esse não seria suficiente. Então, tivemos uma nova discussão com a Anvisa, e aí veio a resolução 377, que abriu a possibilidade das farmácias executarem e testarem o teste rápido. Então, hoje, qualquer pessoa pode ir a uma farmácia que disponibilize esse serviço, e lá dentro ele vai ter um questionário, vai responder, o farmacêutico, o profissional de saúde habilitado, vai então executar o teste ali na hora e já vai dar o resultado. Esses testes rápidos que são feitos em farmácias, eles foram validados, eles foram regulamentados pela Anvisa, ou seja, se a gente vê um teste, faz um teste na farmácia e utiliza esses testes rápidos, a gente pode confiar que é positivo, que é negativo, ou merece ainda uma investigação maior? Então, eu acho que vale muito, sim, importantíssimo. Em primeiro lugar, ver se o teste tem ou não registro na Anvisa. Esse é o primeiro ponto. Segundo, consultar esse site, o testecovid19.org. Ali você vai ter uma indicação de qual a performance de cada um em relação às amostras brasileiras. Você tem uma indicação que serve de referência. E outra, saber o momento certo de usar os testes. Tá? Então, não adianta a pessoa falar, puxa vida, esses testes rápidos não são bons. Eu testei, estava com sintoma, 2 dias depois eu testei, fiz o teste e deu negativo. E depois eu fiquei pior. Na verdade, o teste de anticorpo não pode ser usado no momento inadequado, ele tem que ser usado no momento certo. Se a pessoa acabou de ter o contágio, ou um possível contato com uma pessoa infectada, e está com sintomas iniciais, mas está ainda nesse período inicial de até 7, 8 dias, o correto é ou faz o PCR ou o teste de antígeno. Se a pessoa já passou um tempo e quer verificar se pode ir ao trabalho e teve algum contato lá atrás, o correto seria o teste de anticorpo, porque ela verifica se é um dos 80% de pessoas assintomáticas. 80% vai passar pelo vírus e pelo coronavírus, pela doença, sem perceber. Isso é muito comum. Mas ele é um pouco limitado, porque várias publicações têm mostrado que a permanência desses anticorpos na circulação é até 60 dias. Então, o que pode acontecer é a pessoa ter tido contato com o vírus, né? Enfim, ser uma dessas pessoas assintomáticas, fazer o teste e dar negativo, e na realidade ela teve. Então, realmente, é um cenário muito difícil de se estabelecer um critério, uma padronização,
porque, como você falou, é uma avalanche de desinformações a todo tempo, né? As informações, elas estão espalhadas, os governos deveriam alinhar essas informações para a população, inclusive o Ministério da Saúde, falando sobre esses testes, aonde podem ser feitos, né, com segurança, e a gente não tem esse tipo de informação. E isso vai cada vez mais alimentando aquela sensação de insegurança face a um cenário que a gente não tem ideia aonde vai parar, né? Então, eu acho que vocês, como entidade, né, e tendo esses outros órgãos aliados e em cooperação, podem ajudar a diminuir essa desinformação que vem acontecendo e disponibilizando isso para todos, porque muitas pessoas ficam, e agora? Será que eu faço o teste rápido? Será que é confiável? Eu posso ir na farmácia fazer o teste? Ah, mas eu tenho que fazer o PCR? Então, assim, esse tipo de informação que você passou aqui para nós, ela é extremamente valiosa e muitas pessoas não sabem disso, né? Isso tem que chegar à população. E quem é responsável por disseminar essas informações são os governos federais. Claro. Né? Não só os governos federais, o governo federal, os governos estaduais, mas também as próprias sociedades médicas. Existe, de fato, muito desconhecimento, existe confusão. A ferramenta que a gente tem à disposição, o teste de diagnóstico, ele é essencial, mas ele tem que ser manejado por um profissional habilitado. Então, isso que vai dar a segurança e o sucesso do resultado, né? Então, eu recomendo que as pessoas, de fato, busquem a informação na hora certa, mas façam de forma adequada. Não adianta comprar pelo correio, receber e fazer por conta própria. Não é esse o caminho. Não adianta fazer, como eu comentei, se você acabou de ter um contato possível com o vírus agora, fazer o teste de anticorpo. Ou espera um pouco mais e faz depois de um possível 8º dia, ou então faça o PCR ou o teste de antígeno, se existe, de fato, algum sintoma que leve a isso. A informação ela vai ser muito importante, é a única maneira da gente interromper esse aumento da circulação do vírus, né? E testar, mas tem que ser de forma responsável e pelas pessoas adequadas. Agora, Carlos, eu não sei se é possível, né? Por exemplo, vou me basear, né? Embora tudo aconteceu muito rapidamente e de repente a gente pensar e agir, né? Já passou o timing, né? Perdeu-se o timing, né? Mas, por exemplo, o café tem um selo de qualidade, né? É possível criar algo, né, de qualificação destes testes? E, na sequência, eu gostaria que você trouxe uma palavra muito importante, que é compliance. E as entidades às quais você está à frente, você já falou desse lado ético que vocês, com o qual vocês se preocupam, né? Vocês endossaram, né? Abraçaram também a causa do Corruptovírus, né? Que é uma plataforma que foi criada, né, e hospedada no site da INAC. Então, eu queria que você falasse também sobre esse tema. Então, eu entendo que o nosso programa de avaliação ele já serve como uma referência exatamente para os testes. Então, o fato da empresa querer enviar o produto para lá, para ser avaliado, ele já é um bom indicador. A empresa é séria e ela está preocupada em ter um produto adequado. O site ele funciona tanto para referência para laboratórios, hospitais, população em geral, mas para o próprio fabricante. De novo, em poucos meses nós fizemos o que se faria em anos. Tantos produtos registrados e disponibilizados no mercado, isso é um desafio hercúleo. Então, a informação que às vezes vem não tão boa para um determinado produto, ela serve para o fabricante de boa-fé fazer a melhoria no seu processo e trazer um segundo, terceiro, quarto lote muito melhores. Então, a gente tem que entender que isso também é uma possibilidade. Então, todo mundo está trabalhando de forma adequada nesse sentido. A própria Anvisa também tem feito um esforço de todo produto que chega, ela convida, e aí, na verdade, é um convite meio forçado, é uma coleta fiscal, para mandar produto para o INCQS da Fiocruz, Instituto Nacional do Controle de Qualidade de Saúde. E lá é feito também uma avaliação básica, testes que não são adequados, ali naquela hora já são ou interditados, ou tem algum tipo de sanção para que não fiquem aí a disponibilização do público.
A Anvisa, ela tem algum regulamento, alguma determinação que estabeleça que os lotes de kit para COVID registrados na Anvisa tenham que ser validados? Não, não tem. Na verdade, Então, o que ela faz é o quê? Ela faz a análise da documentação para efeito do registro, em primeiro lugar. mas você concorda que a validação é extremamente importante para dar credibilidade no teste? Então, mas isso, de qualquer jeito, o próprio mercado valida, através de iniciativas como essa nossa, por exemplo, e a Anvisa tem feito de forma indireta. Eu falei que ela não está escrito que é assim, porém, o que acontece? Ela acaba fazendo essa avaliação no INCQS de forma compulsória para várias situações diferentes. Então, tem uma previsão em alguns regulamentos, sim, para fazer. Então, o produto chega sem registro, por uma questão de emergência da pandemia, ele imediatamente, para ser liberado, ele tem que passar pelo INCQS. Para os produtos registrados, isso varia de situação a situação. Mas alguém que tenha uma prática e perceba algum desvio de performance pode sim indicar, pode fazer uma denúncia, se for o caso, e aí a Anvisa vai acabar atuando. Não existem mecanismos e a gente, de alguma forma, está cobrindo isso. O fato é que o próprio mercado, de novo, se autorregula. Então, os produtos muito ruins, que talvez tenham aparecido eventualmente no começo, e muito ruins por vários motivos, já não estão mais. Então, tem muito produto que não vai ficar no mercado, porque o próprio mercado acaba, de alguma forma, selecionando os melhores. Então, mas quando você fala mercado, vai para mercado porque ele está sendo colocado em teste com amostras de pacientes. E isso não é notificado? Ele não entra na conta de casos confirmados no Brasil? Sim. Como é que você vai levar isso em consideração? Então, todos os estabelecimentos que fazem a testagem são obrigados a confirmar os casos positivos, sejam hospitais, laboratórios e farmácias. Mesmo os casos, por exemplo, que a gente vê de testagem ampliada em drive-thru, por exemplo, eles têm que confirmar também, têm que reportar isso para as autoridades. O que eu digo é que muitas vezes os sistemas, às vezes o sistema estadual não está conversando com o federal como deveria. Então, pode haver uma subnotificação em algum deles. Mas sim, eles têm que notificar. E o mercado que eu digo, em relação a bons ou maus produtos, eles vão avaliando. O produto ele tem ficado cada vez mais acessível. O preço dos testes tem baixado, até porque o volume começa a crescer. Tá. E aí, voltando à questão do Elias, eu acho que a gente tem sim, como agente do mercado, tem a responsabilidade de zelar. Então, em situações de desvios de produtos de qualidade, sim, a gente tem que levar o chapéu de guardião do mercado e reportar, quando for o caso, para a autoridade fazer uma avaliação e checar se aquilo se procede ou não procede. E no caso de desvio de conduta, a gente tem aí duas situações. O Instituto Ética Saúde, aí eu convido todo mundo a conhecer também o site, é www.eticasaude.org.br. Ele tem um canal de denúncias apropriado para qualquer situação do mercado de saúde e pode e deve ser reportado, porque às vezes uma pequena suspeita acaba abrindo aí uma grande operação nefasta que precisaria ser eliminada. E a gente ali pode ajudar as autoridades, quando for o caso, a tomarem atitude, e quando for algum associado do Instituto, obviamente, a prestar satisfação, ver como é que estava o sistema de integridade dele, se tinha ou não aquela previsão e se ele tomou alguma atitude. Perfeito. Nosso convidado hoje, no Especial Saúde, é Carlos Eduardo Gouveia, presidente da CBDL, Aladiv e diretor do IES, Instituto Ética Saúde. Já convido você também a estar inscrito no nosso canal para acompanhar sempre essas conversas muito importantes, muito interessantes e esclarecedoras. Carlos Eduardo, quantos testes hoje estão sendo validados, né? Não sei se é possível trazer esse número, pela Anvisa, e muito se questionou, inclusive aqui também a gente, né, nas nossas conversas, né, que os números apresentados de pessoas infectadas não são reais. Primeiro, pela demora, né? Sempre há um atraso, né? Quando se fala um número, é um número que veio já com um atraso de informação. E segundo, pela falta de testagem ainda em massa.
Então, dá para mensurar hoje, né, se esse número apresentado é 5 vezes, 8 vezes, 10 vezes maior, na realidade? Olha, indo para a sua última pergunta, é muito difícil. Eu não tenho a resposta. Na verdade, a testagem em massa ela é importante porque ela dá indicações muito vitais para você ter uma ação que possa, de fato, levar a um número mais preciso. Né? Então, se você tem um grande número de infectados numa determinada região, você sabe que ali você tem que ter algumas ações para isolamento, para segurança das pessoas e boas práticas de higiene para evitar a contaminação se acelere. Mas isso dá. Só para citar um exemplo, aqui em São Paulo, a gente fala nas regiões mais centrais, talvez uma prevalência de 6,5%, 7%, enquanto na periferia você já fala de 13% a 14%. Por quê? Proximidade, casas menores, uma pessoa contaminada já infecta outras 4, 5 que convivem com ela. Como que você vai falar de isolamento social numa casa de 1 ou 2 cômodos que tem lá 7 pessoas morando? Então, tem as suas dificuldades. A questão do transporte público, pessoas se contactando. Então, você tem que tomar algumas ações mais direcionadas à realidade de cada um. Né? Mas a única forma de você, de fato, ir a uma ação de saúde pública adequada é tendo a testagem de forma ampliada, a testagem em massa. Testes validados hoje pela Anvisa? Então, a Anvisa já ela já recebeu mais de 500 processos, 500 petições de registro, já tem acho que quase 300 processos registrados, deve ter uns outros 50, 60 indeferidos. Então, ela indeferiu vários processos também. Né? E ela continua com uma rapidez muito grande. Então, normalmente o processo na área de diagnóstico levava de 3 a 4 meses, que era muito rápido. Era o recorde da Anvisa, era a área de diagnóstico. Hoje, eles avaliam um processo de 15 a 20 dias. Então, qualquer processo de coronavírus entra na frente dos outros e vai ter uma atenção especial. Para a gente encerrar, Carlos Eduardo, você falou que vem conversando como presidente de entidades importantes no Brasil, diretor de entidades importantes, com entidades internacionais. Né? Como é que o Brasil tem se posicionado em relação a essas medidas efetivas, né, que tem aplicado em relação a outros países e, em especial, com qual desses países a gente tem que aprender? Eu acho que o exemplo da Coreia foi muito bom, a própria Alemanha conseguiu fazer um início de combate da epidemia de forma também bem positiva, mas ninguém tem a chave do sucesso integral, o sucesso total. Todo mundo está sofrendo. Então, alguns com maior ou menor grau, mas o fato é que todos nós estamos aprendendo. Em alguns locais, a gente já vê um retorno de um grupo de infecção crescente, né? Mesmo na Ásia, a gente já vê algumas situações. Mas eu acho que o fato é usar das ferramentas de maneira adequada. De novo, tem que testar, não adianta. A informação é a grande aliada para um combate de sucesso. Se você não sabe contra quem você está brigando, não adianta. E aqui o Brasil, a gente está sofrendo um pouco por causa disso. A gente não tem informação, a gente já não aguenta mais ficar em isolamento no próprio domicílio, precisa voltar à atividade econômica, e aí vai numa situação que você desconsidera a informação que você deveria ter. Né? Você não sabe, então você arrisca. E aí você arrisca e pode não ter estrutura depois para dar retaguarda, em termos de hospital, para um eventual retorno sério da pandemia, né? Para onde você achou que já estaria livre. Então, eu acho que sem informação nada vai ter grande sucesso. Perfeito. E gostaria de deixar esse espaço também aberto para você encerrar com mais uma mensagem que você acha prudente e importante para esse momento. Não, eu acho que, primeiro, todo mundo tem que estar ciente de que a gente está lidando com uma pandemia, com uma situação nova, com desafios novos. Então, não adianta achar que você sabe baseado em experiência passada. Isso serve para nos ajudar a nos guiar para o futuro, mas não é tudo. Então, você tem que ser cauteloso.
tem que buscar informação, tem que questionar, acho que é muito importante as pessoas questionarem, não existem fatos que são verdade total, mas do ponto de vista do diagnóstico, utilizem de forma inteligente as ferramentas que estão à disposição, sabe? Isso pode ser a chave para o sucesso de uma terapia, se for necessária, no momento correto e eficaz, ou pelo menos você poder lidar com a situação de maneira inteligente, né? Muito bom. Em nome da doutora Lúcia, meu e também de quem está com a gente aqui no Especial Saúde, quero agradecer demais a participação aqui hoje, né, conosco, do Carlos Eduardo Gouveia, presidente da CBDL, Aladiv e diretor do IES, Instituto Ética Saúde. Olha, Carlos Eduardo, queria agradecer demais, parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo à frente dessas entidades, você e esse grupo, né, que eu tenho certeza é um grupo muito importante que está contigo, teu time, né, nessa luta árdua, e o espaço está aberto aqui para a gente atualizar informações e ter uma cadeira guardada, uma camisa guardada para você no Biografias lá mais para frente, tá bom? Tá ótimo, Elias. Muito obrigado, doutora Lúcia, muito obrigado e parabéns pelo programa. Obrigada, viu, Carlos? Viu? Forte abraço a você. Este, então, Carlos Eduardo Gouveia, participando aqui conosco no Especial Saúde. Obrigado pela sua participação, pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau, pessoal!